Fala, neo-evangelistas! E hoje no episódio Dogma Comenta, nós iremos retratar do que é canônico em Evangelion e o que não é canônico, ou seja, o que podemos tomar como fato, verdade ou mentira dentro do anime. Este vídeo tem o objetivo de tirar dúvidas de fãs da série ou dos marinheiros de primeira viagem, que nesse caso está começando a assistir o anime agora, que pode facilmente se perder no universo cronológico, vamos dizer assim, porque existem muitos fatos dentro do Evangelion, histórias, mangás, spin-offs, e nessa brincadeira toda possa ser que um ou outro vai acabar se perdendo. E eu creio que hoje nós podemos colocar isso em branco e resolver esses problemas. E quando eu falo isso, eu também me incluo, porque quando eu comecei a assistir Evangelion, eu tive sérios problemas com isso. Mas eu consegui desenvolver uma linha de pensamento, vamos dizer assim, que pode ajudar a gente a entender melhor o que pode ser canônico e o que não é canônico. Primeiramente, a palavra canônico, ela é empregada quando o que é um fato que se pode ser verdade ou não, ou seja, o que tem sentido, o que não tem sentido. Você pode interpretar dessa maneira, eu interpreto assim, outras pessoas têm a palavra canônico como outras interpretações, mas por enquanto nesse vídeo vamos dizer que está assim. Eu vou colocar um gráfico cronogramado aí na tela para ficar mais fácil a minha explicação e também ficar muito mais fácil o seu entendimento. Evangelion se divide em 3 pontos. Nós temos o primeiro ponto de partida, que é o Neo Genesis Evangelion, este que foi lançado em 1995, tendo 26 episódios e 2 filmes. O primeiro filme é Evangelion Death and Rebirth, o segundo é Evangelion End of Evangelion. Neo Genesis Evangelion também tem um mangá que revisa os acontecimentos do anime e do filme End of Evangelion, e por aí já fecha o primeiro ponto. O filme Death and Rebirth é uma repaginada da série, ou seja, uma releitura para o que vem por aí, que é o End of Evangelion. E o End of Evangelion é o final dos 26 episódios, ou dos 23 episódios. No entanto, dentro desse primeiro ponto, a gente encontra um paradoxo. Opa, Samuel, pera aí um pouquinho. Como assim paradoxo? Veja bem, os últimos 2 episódios da série, o episódio 25 e 26, possuem um final. O filme End of Evangelion vem para finalizar os finais. Tá confuso? Vou explicar de novo. Os últimos 2 episódios da série, o anime, tem o final X, e o filme End of Evangelion tem um outro final X, que é considerado o final verdadeiro. Aonde há o paradoxo em cima disso? O final do episódio 26 ele acontece de um jeito, e o filme End of Evangelion acontece de outro jeito. Então há um problema aí. E agora nós podemos definir o que é canônico nesses 2 pontos. Alguns dizem que o End of Evangelion descarta totalmente o episódio 25 e 26. Eu não descarto, embora eu reconheça que o End of Evangelion é muito mais canônico do que os finais do 25 e do 26. Você tá vendo o paradoxo? Então é assim, eu reconheço que um é melhor que o outro e ao mesmo tempo não descarto o outro. É como se 2 coisas certas não pudessem existir. Eu só estou citando esse ponto apenas por um comentário à parte mesmo, tudo bem? Porque agora nós iremos ao segundo ponto. O segundo ponto do Evangelion é o Rebuild, nesse caso, o Rebuild of Evangelion. O primeiro filme ele é um remake total. Ele revisa e faz o remake do arco até o Angel Ramiel, sendo ele o último boss. O segundo filme já se trata de uma releitura, já começam a modificar as coisas por aí. E o terceiro se trata de uma história totalmente nova, uma mudança total. E agora vamos ao terceiro e último ponto, que se trata dos mangás. Com exceção do primeiro mangá, que é baseado no anime. Com exceção do primeiro mangá, o Evangelion recebeu 5 mangás de spin-offs. Isso mesmo, você ouviu bem, spin-offs. O Angelic Days, Iron Maiden, Shinji Rising Project, Shinji Ikari Detective e Campus Apocalypse. E ainda está previsto para esse ano mais um mangá spin-off, batizado até o momento de Planet for April. Pô, Samuel, então tá fácil. Existe o Rebuild, que é uma releitura, um remake e uma mudança. E existe também os mangás, que é spin-off. Então tá fácil descobrir o que é fato canônico em Evangelion. Bom, é aí que vem a questão. Talvez para quem não conhece o Evangelion e está começando agora,
é muito possível que ele conheça o Evangelion por mangá ou por uma animação, nesse caso, Rebuild e os mangás spin-offs, e acaba tomando isso como canônico. Vamos começar pelo Rebuild. Primeiro, o Rebuild ele é considerado para os fãs um spin-off, mas tem pessoas que consideram a história do Rebuild muito melhor contada do que a história original, e dando ela como uma história original mesmo. Existem fãs que acreditam que o Rebuild ele é uma continuação do End of Evangelion. É uma questão de gosto, é uma questão de visão. Já os mangás spin-offs, ele é totalmente diferente. Alguns não misturam a Nerve, nem a Silly, nem sequer os robôs. Nenhum Eva existe neles. É uma outra visão da série. Aí já vem uma questão cultural e de gerações. Neste caso, os mais jovens, na faixa etária de 10, 11, 13 anos, é muito possível que conheça o Rebuild primeiro, ou algum mangá, ou até mesmo o mangá original, e acabe passando batido pela série original. E no fim, nesse ponto, vai prevalecer o gosto mesmo. Mas então vamos levantar de novo a pergunta. Qual ponto desses 3 pontos é a história original de Neon Genesis Evangelion? Para mim, e a que tudo indica, é, sem dúvida, a primeira história, a história original, de 1995, tendo 26 episódios, 2 filmes e um mangá, que além de ser a história original, é a história que os fãs mais gostam. É a narração que os fãs mais gostam, mas em algum momento da história ele se dividiu nesses 3 pontos e acabou criando públicos diferentes. Só que os fãs de Evangelion são diferentes, eles acabam gostando de tudo que é referente a Evangelion, então não tem aquele que prefere mais um ou outro. Mas tem uns que tem uns pontos que dizem que Rebuild é melhor que o original, assim como acredito que tem pessoas que consideram a história spin-off em mangá mais interessante do que a do anime. Aí é uma questão de gosto, uma questão de público. Mas sim, a história canônica verdadeira é a história original de Neon Genesis Evangelion, é a de 1995, tendo seus 26 episódios, 2 filmes e o mangá. Ah, Samuel, nunca assisti Evangelion, vou começar agora. E por onde eu começo? Você pode começar com a história original, depois você segue com os filmes, aí veio o mangá, do anime. Aí só uma coisa, Evangelion nasceu primeiro em anime e não em mangá. Eu estou sentindo uma treta! O mangá é considerado uma história alternativa do anime, mas mesmo assim é canônico. Ele apenas tem algumas alternâncias, mas isso também é um assunto para um outro vídeo no futuro. Assistindo o anime original, você pode ir para o Rebuild, aí nesse ponto você vai criando um elo com o Evangelion. Feito isso, aí você está preparado para pegar os spin-offs dos mangás, que é uma releitura totalmente diferente do que você estava acostumado nos animes, ok? Com isso, chegamos ao final desse episódio. Agradeço a você que tem me assistido. Gostou do vídeo? Dê um like, compartilhe, adicione seus favoritos. Não está inscrito, é novo no canal? Seja bem-vindo, se inscreve. Este canal foi feito para os neo-evangelistas e para quem não é neo-evangelista também. Muito obrigado por tudo e fui!